Na ilha de Creta, durante o reinado do temido rei Minos, erguia-se um desafio que testaria não apenas a habilidade, mas também a astúcia de um homem, Dédalo, o famoso artesão e arquiteto. O rei Minos havia ordenado a construção de um labirinto impenetrável para aprisionar o Minotauro, uma criatura feroz metade homem, metade touro, que causava terror na ilha. Dédalo, reconhecido por sua destreza e engenho, aceitou a tarefa, sabendo dos perigos que ela representava. Junto com seu filho Ícaro, Dédalo enfrentou o desafio de conceber e construir um labirinto que desafiasse até mesmo os mais habilidosos navegadores. A pressão era imensa, pois sabiam que o fracasso significaria não apenas a morte, mas também o domínio contínuo do Minotauro sobre Creta. Com determinação e talento, Dédalo projetou os intricados corredores do labirinto, confiante em sua capacidade de criar uma estrutura que manteria a criatura aprisionada. No entanto, à medida que as paredes do labirinto se erguiam, Dédalo começava a perceber as consequências de seu trabalho. Ele sabia que, uma vez completada, a estrutura serviria não apenas como prisão para o Minotauro, mas também como uma armadilha para si mesmo e para seu filho. A promessa de liberdade parecia cada vez mais distante, enquanto o labirinto se tornava uma prisão tanto física quanto mental. O desafio de Dédalo e Ícaro não era apenas construir o labirinto, mas também encontrar uma maneira de escapar de sua própria criação, uma tarefa que se mostraria mais difícil do que jamais imaginaram. Confinados nas entranhas do labirinto que haviam construído, Dédalo não sucumbiu ao desespero. Em vez disso, sua mente ágil começou a trabalhar em um plano de fuga audacioso. Observando os pássaros que voavam livremente acima das paredes do labirinto, Dédalo concebeu a ideia de criar asas para ele e seu filho, Ícaro, permitindo-lhes escapar pelo céu. Com habilidade incomparável, Dédalo reuniu penas de aves e cera, forjando asas leves e resistentes. Ele trabalhou meticulosamente, garantindo que cada pena estivesse firmemente presa à estrutura de cera. Conforme as asas tomavam forma, a esperança crescia no coração de Dédalo, alimentada pela perspectiva de liberdade que se aproximava. No entanto, Dédalo também era prudente. Ele sabia dos perigos que o voo apresentava. Portanto, antes de partir, ele instruiu Ícaro sobre a importância de voar com moderação. Com uma voz grave e cautelosa, Dédalo advertiu seu filho sobre os riscos de voar muito alto, onde o calor do sol poderia derreter a cera que mantinha as penas unidas, ou muito baixo, onde as ondas do mar poderiam umedecer as asas e tornar o voo impossível. Ícaro, entusiasmado com a perspectiva de liberdade, mal conseguia conter sua excitação. Seus olhos brilhavam com a promessa de aventura e emancipação, e ele ansiava pela sensação do vento em suas penas recém-criadas. Apesar das advertências de seu pai, Ícaro mal podia esperar para alçar voo e escapar das garras do labirinto que os aprisionava. Empolgado pela perspectiva de liberdade, Ícaro mal pôde conter sua ânsia de voar. Assim que as asas estiveram prontas, ele ignorou os avisos prudentes de seu pai e lançou-se aos céus com um entusiasmo imprudente. O vento acariciava suas penas, e a sensação de estar nas alturas era embriagadora. Contudo, a excitação de Ícaro logo o levou a desobedecer às instruções sábias de Dédalo. Movido pelo desejo de alcançar as maiores alturas, Ícaro começou a subir cada vez mais, ignorando os avisos sobre os perigos de voar próximo ao Sol. O calor escaldante do astro inclemente logo começou a surtir efeito nas asas de cera, derretendo a substância que as mantinha unidas. Conforme Ícaro se elevava, o brilho do sol se tornava mais intenso, e o jovem sentia o calor se intensificar ao seu redor. O deslumbramento da liberdade prestes a ser alcançada ofuscou sua razão, e ele continuou a subir, ignorando os sinais de perigo iminente. Então, as asas de Ícaro começaram a fraquejar. A cera derretida escorria pelas penas, e ele percebeu tarde demais o trágico erro que cometera. Com um grito de desespero, Ícaro começou a cair dos céus, suas asas agora inúteis não conseguindo mais sustentá-lo. O mar aguardava abaixo, implacável em sua fúria. Ícaro mergulhou em direção às águas revoltas do mar Egeu, seus sonhos de liberdade despedaçados em uma queda desesperada. A tragédia do voo imprudente de Ícaro serviria como um lembrete sombrio dos perigos da arrogância e da desobediência, ecoando através dos séculos como um aviso aos que ousam desafiar os limites impostos pelos deuses. Dédalo, paralisado pela angústia, viu seu amado Ícaro desaparecer sob as ondas impiedosas do mar. Um grito de desespero escapou de seus lábios, ecoando pelos céus vazios.
As lágrimas de um pai inconsolável misturaram-se ao sal do oceano enquanto ele observava impotente a tragédia se desenrolar diante de seus olhos. O coração de Dédalo, antes cheio de esperança, agora estava mergulhado em um oceano de dor e remorso. Ele se culpava por não ter conseguido proteger Ícaro, por não ter sido capaz de impedir a tragédia que se abateu sobre eles. O peso da perda era esmagador, e Dédalo sentia como se uma parte de sua alma tivesse sido arrancada. Mesmo enquanto lamentava a perda de seu filho, Dédalo sabia que não podia permitir-se sucumbir ao desespero. Com um suspiro pesaroso, ele continuou sua jornada solitária pelo céu, deixando para trás os destroços de seus sonhos quebrados. A tragédia de Ícaro permaneceria como uma cicatriz dolorosa em sua alma, uma lembrança constante dos perigos da ambição desenfreada e da desobediência imprudente. Enquanto voava para longe do local da tragédia, Dédalo sabia que sua jornada ainda não havia terminado. Ele carregaria consigo o fardo de sua culpa e tristeza pelo resto de seus dias, lembrando-se sempre da lição amarga que Ícaro lhe ensinara. A memória do voo trágico de Ícaro ecoaria através das eras, uma advertência sombria sobre os limites da humanidade e os perigos de se desafiar os deuses.